O rico e o Lázaro. Esse texto de Lucas capítulo 16 é um texto muito profundo e um dos nossos seguidores aqui pediu para que eu comentasse. Eu quero comentar para você aqui alguns detalhes desse texto de Lucas capítulo de número 16 para que você entenda um pouco sobre este texto. A primeira coisa que eu queria destacar é que isso não fala de uma parábola, tá? Não é uma parábola. Por quê? Porque parábola, ele não tem a característica de citar nomes. Parábola fala um certo homem, uma certa mulher, certa ocasião. Por quê? Porque ele usa um exemplo de algo, de uma história, para contar algo da realidade espiritual. Mas aqui nesse texto não. Aqui está se falando de uma história, de algo verídico, algo que aconteceu. Então eu quero aqui para você ler o texto. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 16, verso de número 19. O texto começa dizendo assim, ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. A primeira coisa que eu quero destacar, que talvez você não percebeu, é isso aqui. Esse homem rico, ele vivia como um rei e como um sacerdote. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o texto, ele faz questão de destacar a vestimenta desse homem rico. Qual era a vestimenta dele? Púrpura. E púrpura era usado pelos reis. O linho finíssimo era usado pelos sacerdotes. Aí o texto começa dizendo, vivia todos os dias regaladamente, ou seja, esplendidamente. Então o texto vai dizer que ele tinha muitos servos ao seu serviço, uma equipe ao seu serviço, porque imagina você dando um banquete todos os dias. Imagina todos os dias você dando uma festa. Você tem que ter uma equipe preparada para fazer isso. Então o texto mostra que ele vivia como um rei, as vestimentas de um rei, e também como um sacerdote, porque a sua vestimenta aqui de linho finíssimo era usada pelos sacerdotes. Só que as festas que ele dava, não entrava qualquer pessoa. Era só gente rica também que entrava. Talvez o texto quer mostrar o vazio do seu coração, porque para que ele não se sentisse sozinho, ele dava banquetes e chamava muita gente. Então ali só entrava amigos, só entrava gente que também tinha dinheiro, só entrava gente que era amigo deste homem rico. Isso mostrava o vazio que tinha no seu coração. Só que o texto também ele mostra, lá no verso de número 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que estava cheio de chagas à sua porta. Ou seja, quando o rico saía da sua casa, o rico via o Lázaro. Quando ele entrava, ele também via Lázaro, porque ele estava na sua porta. E esse rico aqui, ele não cumpria aquilo que o evangelho dizia, que era amor ao próximo. Ele só se preocupava com ele mesmo e com pessoas que tinham o mesmo poder aquisitivo dele. Só essas pessoas que entravam na sua casa. Mas Lázaro não. Lázaro, como mendigo, estava à sua porta. Queria alimentar-se daquilo que comia da sua mesa, mas ele não dava nada. O texto vai dizer que os cães lambiam as feridas de Lázaro. Olha só que isso, que coisa interessante. Os cães aqui fala de amizade. Por quê? Porque o cão é o único amigo fiel, que ele não está com você por dinheiro. Você pode ver aí na rua pessoas que não têm dinheiro, mendigos, mas que os cães lhe acompanham. Por quê? Porque os cães não estão com você pelo que você de fato proporciona, mas porque eles gostam de você. Então os cães estavam com Lázaro, era o único amigo de Lázaro, eram os cães que lambiam as suas feridas. Mas olha o que o texto vai dizer, a realidade aqui muda. A realidade é que morre o rico. E quando o rico morre, o texto vai dizer que ele foi sepultado. Sepultado. Lázaro também morreu. E olha o que o texto vai dizer, que quando Lázaro ele morre, quem vem buscá-lo é os anjos. Os anjos buscam Lázaro e levam Lázaro. Agora, Jesus está querendo mostrar para nós essa realidade, que quando um crente morre, a morte não vem buscá-lo. Quem vem buscá-lo são os anjos. Por quê? Porque quem está em Cristo, ele já passou da morte para a vida. Então, Lázaro aqui é a figura, é o reflexo de todos aqueles que morrem em Cristo. Quem morreu em Cristo não vê a morte. Quem morre em Cristo já passou da morte para a vida. E uma outra realidade que Jesus mostra é aqueles que morreram sem Cristo, por mais que o texto não diga, mas está implícito nas entrelinhas, que quem vem buscar são os demônios. A pessoa que morre sem Cristo, ela vem sendo carregada pelos demônios para ir para um lugar de tormento. Jesus quer mostrar a realidade do céu e a realidade do Hades, do lugar de tormento. Tá certo? E aí, o texto ele vai ser bem claro, dizendo que aqueles que morrem em Cristo estão num lugar de desfrute, estão num lugar aonde eles vão estar em gozo, estar em alegria. Mas pelo contrário, aqueles que morrem sem Cristo,
estão em um lugar de tormento. Estão em um lugar onde não é bom, aonde estão vivendo atormentados dia e noite. E é isso que o texto vai mostrar para nós, essa realidade do céu e do inferno. A diferença entre o ímpio e o justo. Então, eu poderia aqui falar muitas coisas de detalhes desta parábola, mas para que o vídeo não fique muito grande, espero que você tenha entendido o propósito pelo qual Jesus cita este texto, tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e, se preciso, eu gravarei outro vídeo falando sobre as suas dúvidas, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.